Pessoal, como construir seu próprio hospital? Vamos lá. O que eu quero compartilhar aqui com vocês, então? Para quem que a gente está falando hoje? Se você tem uma clínica e quer ampliar, quer construir um hospital dia, essa apresentação, esse dia de hoje, ele vai encaixar na tua estratégia. Ou se você tem uma clínica, ainda não está planejando ter internação, mas quer ter um centro cirúrgico para realizar suas cirurgias internamente, fazer uma, duas ou três salas cirúrgicas, onde você vai operar ou vai alugar para outros médicos, ou qualquer outro ambiente hospitalar. Então, se você está nessa situação, se você já pensou em algum dia um desses cenários, ampliar para o hospital, fazer um centro cirúrgico, um CTI ou qualquer outro ambiente, vamos falar hoje um pouquinho aqui de qual a estratégia. E antes de mais nada, deixa eu me apresentar, eu sou o Fábio, alguns de vocês talvez estejam me conhecendo pela primeira vez, sou sócio da Moema, essa que está aí na foto. A Moema tem mais de 15 anos especializada em arquitetura para a saúde. A gente, há 15 anos atrás, montou um escritório. A Moema lidera os principais projetos do escritório. Ela é coordenadora de pós-graduação da PUC-Rio, na área de arquitetura para a saúde. A gente já fez mais de 300 projetos. Mas o que eu quero passar para vocês aqui é a experiência, assim, é os erros e acertos. O que a gente viu que deu certo e o que a gente viu que deu errado. Porque muitos projetos, quando a gente encontra, muitos hospitais que a gente vai reformar, muitos clientes que a gente se reúne para montar um hospital, para montar uma clínica. Por que alguns dão certo, outros não dão certo? E o que é dar certo, o que não é? Quais são as dificuldades que a gente vê? Eu acho que muitos de vocês, talvez já fizeram obra na clínica de vocês, ou até mesmo na casa de vocês, sente que uma obra, muitas vezes, ela pode se transformar num fantasma, assim, num peso, numa dificuldade muito grande. Por que isso acontece, né? E quando a gente está falando de ampliar para um hospital, a gente está falando de fluxos, materiais de acabamento, normas da RDC 50, a gente está falando de uma série de coisas que muitas vezes o médico, o empreendedor, só vai ter a real noção de quantas particularidades existiam e podiam ter sido evitadas lá na frente. E um dos primeiros pontos que a gente conversa muito e que a gente vê como um ponto central de muitos dos problemas é o local onde vai ser instalado. E aqui eu vou me referir a um hospital, mas a uma clínica, a um laboratório, qualquer espaço, ambiente hospitalar. Mas o local, ele é decisivo. O local onde você vai implantar o teu hospital, a tua clínica, ele é fundamental. E eu vou compartilhar uma apresentação de um projeto que a gente fez. Deixa eu compartilhar aqui uma outra apresentação. E vocês vão ver. Deixa eu aqui. E foi. Todo mundo vendo a foto desse edifício, pessoal? Legal. Vamos lá, pessoal. Em 2019, um cliente entrou em contato com a gente, falando: Fábio, eu aluguei um edifício e quero montar um hospital com 30 leitos. Esse é um hospital de transição. Mas não vamos se ater à especialidade, à parte central do negócio. Poderia ser um hospital dia, poderia ser uma clínica de oftalmologia, poderia ser qualquer tipo de hospital ou clínica. Mas o foco era montar 30 leitos nesse hospital. Bom, o edifício já tinha sido alugado, de fato, ele era recém-reformado. O cliente falou: eu tenho aqui um imóvel que está 100% reformado, piso reformado, tem ar-condicionado novo. Parecia de fato novo. Deixa eu ver se eu tenho algumas fotos aqui, tá vendo?
piso todo, ar-condicionado, tudo novo, o proprietário garantiu para ele, que tinha recém-reformado, de fato estava. A gente começou a fazer o projeto, desse hospital e veio a surpresa logo de cara. Não cabiam 30 leitos. Não cabiam 30 leitos. Se eu não me engano, cabiam no máximo 20 leitos, 20 e poucos leitos. E faz projeto, refaz projeto, aquele jogo de encaixe de arquitetura para tentar encaixar um número maior de leitos, mas não dava. Não dava. E é um banho de água fria para o cliente, para o empreendedor, que tem um plano de negócio definido. E aí você que tem uma clínica de oftalmologia, pode fazer a mesma associação com o número de consultórios, com sala cirúrgica, com internação, se for um hospital dia. Quantas salas você gostaria de ter? Quantos consultórios você gostaria de ter? E esse é um ponto central, pessoal. Muito provavelmente, acontece mais do que a gente imagina. O empreendedor, no caso, quem estava à frente, o cliente fez uma conta. Quantos metros tem esse edifício? Se eu não me engano, eram 1.200 metros, 1.000 e poucos metros. E ele fez uma divisão, qual o número mínimo, qual o tamanho mínimo de um leito para um hospital, fez mais ou menos uma divisão e chegou num número de 30 leitos. Isso é mais comum do que a gente imagina. E aí você não leva em consideração circulação, por mais que o teu foco principal ali é ter um número maior de leitos, porque o teu faturamento vai vir dali, nesse caso. E aí, da mesma forma, pense em sala cirúrgica, consultórios. O número de leitos, a quantidade de leitos, ela não é só o único parâmetro que você vai ter que avaliar dentro de um hospital. O que a gente está falando? Circulação, ambiente de apoio. O que são os ambientes de apoio? No centro cirúrgico tem vestiário de barreira, masculino, feminino, utilidade, DML, morgue, precisa ter morgue, área de preparo de alimentos, recepção, na parte externa, precisa de gerador, acesso de ambulância, quantos ambientes são necessários para montar um hospital. E muitas vezes passa despercebido, muitas vezes. A principal motivação de quem está buscando, e aí mesmo uma clínica, e muitas vezes um consultório, o programa de consultório ele é mais reduzido, mas uma clínica e principalmente um hospital, você precisa ter, é essencial que você tenha bem definido o que a gente chama de programa do teu hospital, que são os ambientes necessários. E aí, de imediato, você consegue listar. Eu quero ter consultórios, uma parte ambulatorial, quero ter uma recepção, consultórios. Dentro da recepção, vou ter triagem, vou ter banheiro PCD. O que mais? Vou ter as circulações. Num hospital, num edifício, vamos falar um edifício da saúde, uma edificação, e pode ser uma clínica, um hospital. Em geral, 40%, de 30% a 40% da metragem quadrada vem das circulações. Para você ter boas circulações, bons corredores que atendam a norma e que tenham uma facilidade para os fluxos acontecerem. A gente está falando de 30% a 40% da metragem, é muita coisa. Casa de máquina. O que é casa de máquina? Será que o empreendedor, você é médico, quando vai buscar um espaço, pensa numa casa de máquina? Difícil, muitas vezes não. E isso aconteceu aqui. Então, a primeira coisa que a gente sai, hoje a gente já sai daqui sabendo da importância de definir o programa do hospital. E tinham mais coisas. Esse edifício que estava todo reformado, possivelmente pagou um aluguel mais caro por causa disso. Muitas vezes a gente, quando está buscando um imóvel, isso acontece para residência também, né? Quando a gente vai comprar ou alugar, você tem dois imóveis, um todo reformado e um caindo aos pedaços, você tende a olhar com bons olhos, você tende a ter uma predisposição para buscar
reformados, isso é natural. Mas muitas vezes, se você não tiver uma análise técnica, olha esse caso, por exemplo. Bom, a gente já tinha passado, então, pelo problema de espaço, né? A gente estava de 30 leitos, o negócio foi para 20 e poucos leitos, eu não me lembro, eram 22, se eu não me engano. Mas quando a obra começou a precisar de reforço estrutural. A reforma parecia um castelo de cartas. Quando a equipe de engenharia assumiu a obra, viu que era necessário fazer um reforço estrutural. E olha algumas imagens aqui. E isso requer custo. O planejamento financeiro que tinha sido desde o início já começa a mudar, já começa a alterar. Teve que abrir novas janelas na fachada para a gente poder dimensionar os leitos. Outro entrave. Você abrir janelas na fachada, complexo talvez, às vezes a prefeitura não permite, se for muito próximo de outra edificação. O custo que você tem disso, estrutural, de esquadria. Readequação de pontos elétricos, de hidráulica e gases. Pessoal, tem aqui uma parte financeira que eu vou passar com vocês logo em seguida. Mas olha quanta coisa a gente já teve um impacto para uma edificação hospitalar, onde o edifício parecia, vou só me mudar, e esse foi um dos pontos, eu lembro da conversa inicial, a gente alertou, mas já era decisivo esse ponto, já tinha sido fechado. Fábio, eu quero me mudar o ponto antes, eu quero me mudar no tempo de carência do aluguel, isso é muito comum. Vocês que talvez estejam buscando uma clínica, um lugar para um hospital, muitas vezes vão querer isso. Eu quero fazer a obra durante o período de carência do meu aluguel. O proprietário lhe dá 3, 4, 6 meses de carência de aluguel. Dá para fazer uma obra em 3 meses? Dá para fazer uma obra em 4 meses? Como tudo, como na medicina, assim como na medicina, na arquitetura, na engenharia, não dá para queimar etapas. E eu estou aqui falando assim, como um profissional da arquitetura e da engenharia que não vai fazer o projeto de vocês. Então, não tenho nenhum viés. Estou sendo imparcial. É muito importante não queimar etapas. Quanto tempo leva uma obra? Depende. Quanto custa uma obra? Depende. A gente vai falar sobre isso. Deixa eu voltar aqui na minha outra apresentação. Compartilhando aqui. Abrir navegador. Mentoria. Então, a gente viu que o local ele é um ponto crítico. O que é melhor? É melhor construir uma edificação nova? É melhor alugar um espaço corporativo? É melhor buscar um imóvel comercial, um edifício ou uma casa? É claro que tudo depende, mas você tem questões a avaliar. Uma edificação nova, às vezes parece mais complexo, mais caro, mas você começa do zero. Os problemas começam do zero. Você administrar problemas antigos de uma edificação é sempre mais complexo, sempre. Mas é mais caro eu construir um edifício novo? É importante a gente avaliar. E a gente vai falar sobre isso. Mas ela te permite mais flexibilidade. Uma edificação nova, guardem isso, pessoal, isso é importante. Quem tá buscando um imóvel, quem planeja montar um hospital dia, planeja montar uma clínica, depois fazer uma ampliação. Um edifício novo, ele te dá mais flexibilidade. A gente vai falar sobre isso também. Então, você vê, olha quanta coisa a gente viu naquele exemplo, né? No exemplo daquele cliente que já tinha fechado o hospital sem definir, sem analisar o local e sem definir o programa. O programa, isso é importante ter no DNA, assim, no sangue de vocês. Eu vou montar uma clínica, vou montar um hospital, eu vou fazer um centro cirúrgico dentro da minha clínica, você precisa saber quais são os ambientes que você precisa. Por menor que seja, Fábio, eu quero só montar um centro cirúrgico, um bloco cirúrgico. Ok. O que você precisa? Qual o tamanho da tua sala cirúrgica? Pequena, média, grande? Qual o mínimo que a RDC pede?
Preciso de vestiário. Como é que vai ter vestiário de barreira? O que mais vai ter nesse centro cirúrgico? Vai ter conforto médico? O que mais? Área de escovação? O que mais? Então, é importante você ter muito bem definido. Você tem que ter esse programa definido com a metragem mínima ideal. Isso é o que a gente faz sempre nas nossas mentorias. Qual é a metragem mínima ideal pela RDC? E aí você pode ter uma metragem mínima, às vezes sugerida, mais confortável, não precisa trabalhar com o mínimo, mas o mínimo você tem que obedecer. E ter esse programa muito bem definido, ele é fundamental, porque você já tem ali na tua cabeça, eu preciso de tantos metros quadrados. A gente não está falando de projeto, a gente não está falando de contratar profissional ainda, não está falando de obra, não está falando de nada. E essa é por isso que eu falo que a gente não pode queimar etapas. A gente tem que se concentrar nisso, no programa. O que é importante para o meu negócio naquele momento? E aí eu vou entrar com uma outra questão, que eu acho que muitos de vocês, estou vendo aqui a doutora Karine, passando por isso agora, junto com o sócio delas. Tudo bom, doutora Karine? E muitos de vocês devem estar passando por isso. Já pensaram, se não pensaram, muito importante que pense. O edifício hospitalar, vamos falar. E quando eu falo de edifício hospitalar, não necessariamente um edifício pode ser um edifício de 1, 2, 3 pavimentos, uma edificação hospitalar, para clínica ou para o hospital. Vou ler para vocês aqui. Isso é um caso que acontece com muita frequência. Fábio, eu e meu sócio temos um terreno e queremos construir um hospital, mas primeiro pensamos em fazer os consultórios e depois ir ampliando a estrutura, centro cirúrgico, internação, novos consultórios para sublocar. É possível. É possível, totalmente possível. Mas a forma com que você vai fazer isso vai definir os teus próximos 5, 10, 15 anos. Isso é um fato. Tenho certeza absoluta disso. Vamos pensar junto comigo. Acho que muitos de vocês já viram ou passam por isso, ou já viram de algum colega médico, principalmente, se a gente for pegar uma geração mais antiga, os pais têm clínica, o hospital, tio, família, enfim, a gente vê que a clínica ela foi crescendo aos poucos. Né? Em determinado momento, virou uma coxa de retalho. Inicialmente começou com alguns consultórios, foi crescendo para mais alguns consultórios, e aí comprou, às vezes, a casa ao lado, ou foi subindo verticalmente, começou a ter uma área de procedimento, de pequenos procedimentos, aí para se adequando à vigilância, foi se organizando aos poucos. Quando você vê, são fluxos confusos, que tem uma dificuldade muito grande de ampliar, e esse é o ponto que eu quero chegar. Se você quer montar um negócio na área da saúde, uma edificação hospitalar, vamos pegar esse caso aqui, onde você quer se mudar para uma edificação nova, onde vai ter a tua clínica, o teu consultório, mais 2 salas para outros médicos atenderem, uma sala de pequenos procedimentos. É muito importante. E no segundo momento você quer falar, Fábio, agora eu já tenho aqui a minha clínica, o consultório, tenho 2 consultórios que 2 colegas meus médicos atendem, e eu subloqueio o espaço. No segundo momento, talvez no segundo, terceiro ano, eu vou montar um centro cirúrgico, um andar de centro cirúrgico, depois eu vou montar internação, e depois um outro andar com outros consultórios. É totalmente possível, mas é essencial que você planeje isso desde o início. O máximo possível. É claro que qualquer tipo de negócio, seja na área da saúde, na medicina, ou qualquer tipo, as coisas mudam. Talvez você tenha necessidade de tomar alguns rumos diferentes, seja por uma questão de fluxo de caixa ou por uma questão de mercado. Mas quanto mais informações você conseguir trazer para esse planejamento, é essencial. Porque pensa comigo, você constrói uma edificação e planeja, faz
3, 4 consultórios, sala de pequenos procedimentos, recepção, tudo ok. Daqui a 2, 3 anos você quer fazer um centro cirúrgico. Imagina você fazer uma obra de um centro cirúrgico, fazer mais um pavimento, construir mais um pavimento com a tua clínica funcionando. Eu não sei se alguém já fez obra em casa. Se alguém já fez obra em casa, ou na própria clínica, ou no próprio hospital, sabe do que eu estou falando, o quanto desgastante é ter uma obra com uma clínica, com um hospital funcionando. A gente tem uma ampliação hospitalar no hospital no Rio de Janeiro, e esse fato foi marcante, gerou um calor, um desconforto muito grande na época. A gente ampliando uma edificação, ampliando o hospital, o instalador da marcenaria, ele atravessou com a furadeira quase que numa sala cirúrgica. E aí você imagina a confusão, o desconforto, o calor que isso gera. Eu lembro da gente subindo também um segundo pavimento em cima de uma tomografia, batendo, colocando pilares. Você tendo, para quem não conhece, talvez muita gente não dá, os pilares são os que sustentam a estrutura de um edifício, de uma casa. Então, você fazer um edifício, você ampliar, fazer uma ampliação de um edifício, sem um planejamento prévio, você vai incorrer em maior custo, numa logística muito complexa, e talvez faça você desistir de ampliar. Mas qual a estratégia que muitos médicos têm adotado com direcionamento, com as mentorias que a gente vem trabalhando? Primeiro, subir a estrutura, primeiro planejar, fazer o planejamento completo. Projetar o que eu quero daqui a 10 anos. Eu quero ter uma estrutura. Qual é a minha estrutura? Quero ter clínica, quero ter sublocar consultórios, quero ter bloco cirúrgico, quero ter internação. É essa o teu objetivo? Planeja. Planeja, faz o projeto dessa estrutura. E aí a gente vai falar das etapas. E quando você for construir, essa foto que vocês estão vendo, essa foto é um caso exatamente como esse. Você sobe a estrutura do edifício, como se você subisse a casca do edifício. Toda a estrutura. Nesse caso aqui, vocês podem ver, são 1, 2, 3, 4. São 4 pavimentos, mais a cobertura. E aí, toda a estrutura que está sendo feita, ela vai ser fechada, todo o fechamento externo vai ser feito, e somente o térreo vai ser preenchido. Vamos usar esse linguajar. O térreo vai ser preenchido com área de atendimento ambulatorial. No segundo momento, o segundo pavimento vai ser preenchido com centro cirúrgico e assim por diante. Por que isso é importante? Porque aqui eu já planejei o meu voo do elevador, o meu voo da escada, eu já coloco todas as minhas máquinas de ar-condicionado lá em cima no 5º pavimento. Olha a importância de planejar tudo antes e você ir construindo por etapas. Nesse caso aqui é uma estrutura metálica, tem uma velocidade muito grande, muito maior, um custo um pouco maior também, mas a velocidade é muito grande. Essa estrutura aí, que vocês estão vendo, esse é um terreno, se eu não me engano, de quase 1.000 metros quadrados, eu não sei se chegar a isso, uns 800 metros quadrados, 4 pavimentos, mas a gente vai ter mais a cobertura ali. Foram 4 meses de obras para subir essa estrutura, entre planejamento e estrutura. Mas vamos continuar, pessoal. Essa é uma estratégia que é muito importante vocês considerarem, para que as coisas não cresçam todas desordenadas. E como surgem os problemas, né? Definir o local. É um retrospecto rápido aqui desses 30 minutos que a gente já conversou. Definir o local sem os ambientes necessários. Sem conhecer a metragem quadrada. Sem conhecer as etapas.
Isso é muito importante. Quais são as etapas que você vai ter do teu momento hoje? Quero construir uma clínica, quero montar minha clínica, quero montar o meu hospital. Até o dia, mentaliza comigo, faz esse exercício até o dia que você vai estar lá, entrando com o teu carro, na garagem do teu hospital, subindo o elevador até o teu consultório, fazendo a tua visita diária pelos andares, pelo centro cirúrgico, conversando com os médicos que estão operando no teu hospital, visitando os leitos de internação, recebendo a equipe de plano de saúde. Mentaliza isso. Isso é importante, mentaliza. Então, de hoje até esse momento, onde você vai estar vivenciando isso tudo, o que você tem que passar? Primeiro passo, assim, hoje, você estando aqui, eu tenho certeza assim, que o teu caminho já se abre. Eu tenho certeza absoluta, pela experiência, pelos 15 anos que a gente vem trabalhando com médicos, com empreendedores da saúde. Depois de um planejamento, você vai buscar um projeto de arquitetura, o que mais? Um projeto de instalações elétrica, hidráulica, construtora. Qual o melhor tipo de construtora para você, para o teu hospital? Depende muito, mas vou dar um exemplo. Lembra daquele hospital que a gente tentou encaixar 30 leitos, foi para 20, que eu mostrei para vocês? Durante o orçamento, e aí vocês vão... Acho que muitos de vocês já passaram por isso. E não só na parte de negócios de vocês, na medicina, mas talvez pessoalmente também, na casa de vocês. Pegar um exemplo simples. Se vocês forem reformar o banheiro da casa de vocês, um ambiente extremamente simples, não tem nem 4 metros quadrados, um banheiro, se for reformar o banheiro, pedirem um orçamento para 3 empreiteiros, para um pedreiro, para outro empreiteiro, 3 orçamentos. Você vai receber 3 orçamentos diferentes, muitas vezes completamente diferentes, tenho certeza disso. Você imagina numa clínica, você imagina num hospital, independente se é reforma, independente se é uma nova edificação. Naquele caso, que era uma reforma, a gente recebeu 3 preços completamente diferentes. E por que isso? Porque, na teoria, a construção civil ela trabalha com BDI, com percentual em cima do valor gasto, do serviço prestado. Claro que é na teoria. Mas por que se recebe orçamentos tão diferentes? Primeiro, porque o construtor muitas vezes não entende completamente o projeto. Então, ele vai usar um tipo de sistema de ar-condicionado, o outro usa outro sistema, um considera paredes de drywall até o teto, outros não. Um não contempla toda a parte elétrica, outro contempla. É muito importante ter uma compatibilização do orçamento. Muito, muito importante. Por isso que não é importante queimar etapas. Fábio, eu quero montar minha clínica, quero montar o meu hospital o mais rápido possível, estou com espaço, daqui a 6 meses eu começo a pagar aluguel. Eu falo, ok, mas vamos dar um passo de cada vez. Vamos olhar o local. Vamos planejar. Por isso, quanto antes ter esse planejamento é importante. Vamos planejar. Que é o tipo de arquiteto que vocês vão contratar? Qual o tipo? A gente tem 15 anos na área da saúde, a gente viu esse mercado amadurecer, mas ainda é essencial que vocês busquem arquitetos especializados na área da saúde. É fundamental, fundamental. A gente já assumiu projetos, já assumiu hospitais de arquitetos que não tinham essa experiência e é muito difícil você ir contornando os problemas que depois acontecem. Da mesma forma, construtora. Trabalhar dentro de um hospital é uma dinâmica diferente. Você tem que ter uma equipe acostumada, às vezes, a trabalhar mais à noite, ter que fazer as coisas com o hospital, às vezes, funcionando. Se é uma edificação mais tranquilo, é. Mas a gente está falando de materiais de acabamentos que exigem uma fiscalização, que vão passar por fiscalizações da vigilância sanitária. Então, a gente está falando de colocações, muitas vezes, de manta, estamos falando de materiais que não podem ter, que precisam ter uma fácil limpeza. E mais, pessoal, materiais de acabamento. Materiais de acabamento é um ponto fundamental para vocês.
Muitas vezes o empreendedor, o médico, ele entrega o teu hospital, aquilo que vai ser a vida dele durante 5, 10, 15, 20 anos, na mão, às vezes, de um profissional que vai definir, e você sem saber, também com a tua vida, com a vida acontecendo, com a medicina, com a tua vida pessoal acontecendo, você não consegue estar à frente de todas as decisões, mas a definição de materiais de acabamentos adequados às normas e que facilitem a manutenção é fundamental. É fundamental. E a gente está falando disso tudo, e a gente ainda fala sobre humanização, né? O principal ponto hoje, a principal hoje que a gente vê a importância da humanização dentro do hospital. A Moema, minha sócia, responsável pelos projetos, a gente vai mandar depois para vocês, por e-mail de vocês, muitos nossos projetos, vocês vão conhecer nossos projetos, e isso é muito importante. Você vai fazer um hospital, vai fazer uma clínica, consumir esse tipo de material é muito importante. Assistir apresentações de outros projetos, isso a gente tem, a gente vai, vocês vão ter acesso. Um hospital verdadeiramente humano, que desloque o foco da doença. Olha quanta coisa a gente passou, né? Sobre definição de local, definição de programa, quais são as etapas, quanto custa um hospital, quanto custa uma clínica, a obra de uma clínica, qual profissional eu devo contratar, qual construtora eu devo contratar, que tipo de material. Mas, além disso tudo, o teu hospital, o teu espaço, ele tem a capacidade de deslocar o foco da doença, do paciente, do acompanhante, da equipe médica, da equipe de enfermagem. A gente fez uma viagem uma vez, eu e a Moema, que é minha esposa, minha sócia também, a gente foi para a Holanda, passamos 40 dias, 25 dias, visitamos mais de 40 hospitais na Holanda, e a gente, visitando os hospitais, a gente viu o poder da humanização, em vários exemplos. Um exemplo simples, a gente chegava nos hospitais, a gente ia todo dia no hospital, a gente almoçava no hospital, foi uma rotina, uma experiência super fantástica. A gente chegava em alguns hospitais, você fica um pouco perdido, né? A gente estava visitando ali como dois profissionais, mas em geral você chega angustiado por uma doença, mesmo se for o nascimento de um filho, por uma vida, mas é um momento tenso, ou se você é um acompanhante, e você fica um pouco perdido, né? Onde é que eu vou, para onde eu vou? A primeira coisa que acontecia quando a gente chegava em alguns dos hospitais na Holanda, viu uma pessoa te receber. Muitas vezes, na terceira idade, eles usavam isso como ferramenta de recolocação profissional. Ela vinha te receber e te conduzia para qual setor você queria ir. Isso é um gesto de humanização. Humanização é muito além do que você colorir uma parede no final da tua obra, né? É muito além da decoração. Mas vamos lá, pessoal. A gente viu aqui como é que os problemas surgem, como é que eles deveriam acontecer. Foi o que a gente acabou de falar. Vocês terem muito bem amarrados qual é o programa do hospital de vocês, da edificação, da edificação da saúde de vocês. Quais são os ambientes de apoio? Quais são os ambientes? Quais são os ambientes de apoio? Qual o tamanho mínimo? O que vai ter? Vai ter sala cirúrgica? Quantas? Qual o tamanho? Vestiário de barreira? Vai ter internação? Qual o tamanho do meu leito? O leito vai ter banheiro? Não vai ter banheiro? Tudo isso. Ter essa definição com área mínima, estimativa de custo, é muito importante. Vocês, antes de começarem a fazer um projeto e até buscar o local, terem uma estimativa de custo. Ah, Fábio, mas o meu orçamento do meu hospital, da minha clínica, eu só consigo fazer depois que tiver um projeto detalhado e a construtora fazer um orçamento. Verdade? Verdade. Porém, você consegue ter uma estimativa, um cheiro muito próximo da realidade. A gente passa isso nas mentorias, pela experiência das obras que a gente faz. É muito importante você ter uma ideia de preço. Para já começar, como é que eu levanto o dinheiro? Vou precisar de sócio, não? Pego financiamento, não pego? Analisar o local. A gente viu na pele ali
médico sofrendo, conhecer as etapas do projeto até a obra. Quais são os profissionais que eu vou contratar, que eu preciso? Qual o tipo de profissional? Mesma coisa quando a gente quando busca um médico, a gente faz esse trabalho, né? Às vezes faz mal, às vezes a gente faz mais ou menos, mas a gente precisa disso também, né? Vocês, é muito importante, você médico, empreendedor da saúde, qual o tipo de profissional? Esse profissional está capacitado? Quem contratar? Entender o que é um hospital humanizado, quais os materiais de acabamento com foco em manutenção. Se você faz um material de acabamento, seja uma POC, aqui a gente está falando de material de acabamento, às vezes para a gente equalizar, muitas vezes também muita gente não está acostumada, é a bancada do teu posto de enfermagem, é o piso do teu consultório, da tua ala de internação, do teu centro cirúrgico, são as portas. Então, cada detalhe é importante ser pensado com foco em manutenção, além de atender às normas, além de ter uma capacidade de humanização, de arquitetura. Isso tudo vai gerar para você um negócio, um hospital que te dê prazer e que desloque o foco da doença do teu paciente. Pessoal, deixa eu dar uma pausa aqui. Vou até respirar um pouquinho. Coloquem, o pessoal está me mandando dúvidas no privado aqui, depois eu vou responder. Eu sei que muita gente prefere perguntar no privado. Fiquem à vontade para mandar dúvidas. Estou vendo aqui o Raul, estou planejando montar uma clínica com consultório médico do tipo 3, nível 3, legal, médico de cirurgia vascular. A doutora Karine me mandando aqui no privado. Doutora Karine, fica à vontade para mandar no público, hein, pessoal? Estou lendo aqui que ela tem um terreno, vou ler para todo mundo aqui. Bom, eu falei o nome, ela mandou no privado, a gente já conhece a doutora Karine. Eu tenho um terreno, estou planejando montar um hospital dia em cirurgia, na área de cirurgia plástica. Doutor Vinícius também está buscando um terreno para montar seu hospital. Doutor Gilson, ela tem uma clínica de cirurgia bariátrica, está montando um centro cirúrgico, quer montar um centro cirúrgico, quer montar ainda, né? Isso. Pessoal, eu quero saber de vocês. Mais dúvidas? Coloquem aqui e a gente vai dar um passo agora. E eu quero falar com vocês. Vocês viram quantas situações a gente tem que podem levar a ter problemas? Não, você alugar um espaço, você construir uma edificação e não caber o que você planejava, ou caber durante os próximos 2 anos, mas depois você querer ampliar e ter dificuldade de ampliar. Por isso que a gente vem trabalhando muito com muitos médicos, uma mentoria voltada para a construção de um hospital. E aí a gente está falando especificamente, nesse caso hoje, principalmente hospital dia, porque ele abrange muita das demandas de muitos médicos que já têm uma clínica, estou em andamento com uma construção de hospital dia já edificado, estrutura 3.800 metros, Camila. Legal, você já está construindo, você construiu do zero essa edificação ou pegou uma edificação? Conta mais um pouquinho, Camila, que a gente trabalha isso com vocês. E essa mentoria, ela vai atender você que ainda está planejando montar um hospital dia. Fábio, ainda estou planejando, eu tenho minha clínica, mas ela já está ficando pequena, eu quero dar um passo. Perfeito. Fábio, caso da Camila, eu já tô com uma obra de um hospital dia, oftalmologia, dermatologia, cirurgia plástica, qualquer área. Eu já estou com uma obra, essa mentoria é essencial. Por quê? A gente vai passar não só pelos programas, rever os programas, falar de material de acabamento, falar de norma da RDC, etapas de projeto, de obra. Nessa mentoria, todos vocês têm acesso a uma plataforma com videoaulas sobre humanização, materiais de acabamentos.
vídeos. A gente tem um trabalho muito bacana que a gente faz visita em hospitais, muitos reformados pela gente, outros de parceiros, onde a gente filma no detalhe o projeto hospitalar. Então, é uma vivência que você vai ter. Você vai poder visitar virtualmente ali o ambiente, ver os detalhes do material de acabamento, ver os detalhes de fluxos. A gente tem um CTI, por exemplo, que é muito, muito bacana, onde um CTI, onde a gente mostra os leitos de isolamento, onde mostra cada leito, posto de enfermagem, os ambientes de apoio, toda essa estrutura muito bacana. Adquirimos, vou ler aqui a mensagem da Camila, adquirimos um espaço que resolvemos reformar, reforço estrutural, legal. Muito bacana, bacana. Tem alguma especialidade, Camila? Bacana. Pessoal, então, se você está em algum desse momento, tem uma clínica, planeja montar um hospital dia, já está montando um hospital dia, já está na obra, como o caso da Camila. Se você está na iminência, procurando um local, seja um terreno, seja um imóvel, se você já tem um hospital, planeja ampliar, ou já tem uma clínica, quer fazer um centro cirúrgico, já quer começar a obra, quer virar 2023, já fazer uma obra. Essa mentoria, legal, assim. Olha que bacana. A gente tem aqui na Camila 13, vão ser 13 especialidades, 2 centros cirúrgicos, internação com 10 quartos de 22 metros quadrados. Muito bacana. Camila, eu sugiro olhar com um olhar atento a essa mentoria. Acho que ela vai encaixar muito, muito, muito bem para o teu momento. Então, se você está nesse cenário que eu comentei, de ter uma clínica, já ter uma obra, está buscando, quer dar um passo para montar um hospital, ampliar sua clínica, essa mentoria, ela se encaixa. Muitos médicos têm feito ela e a gente tem trabalhado de forma muito positiva com todos eles.